Olá, meus queridos alunos. Mais uma vez aqui o professor Sérgio Carim para fazer uma aula especial, um resumo, sobre o Segundo Reinado, falando nesse momento dessa aula, nessa primeira parte do Segundo Reinado, sobre a política interna e externa do Dom Pedro II. Nessa videoaula, nós vamos abordar aspectos políticos e aspectos ligados às transformações, principalmente na questão industrial. Portanto, inicio essa videoaula falando, logicamente, do início do governo de Dom Pedro II, através através do golpe da maioridade, no qual ele assumiu o poder, tomou posse do segundo reinado, com apenas 15 anos de idade. Bom, claro que houve toda uma preparação para que ele assumisse, inclusive articulações dos partidos liberal e do Partido Conservador, para que ele assumisse o poder no Brasil e assim pudesse dar uma estabilidade política. Haja vista que o período anterior ao governo de Dom Pedro II, assim chamado pela história, pelo período regencial, estava constantemente conflituoso. Desde o momento da implantação do regime do período regencial até 1840, com a chegada de Dom Pedro II ao poder, o Brasil viveu constantes problemas com rebeliões, como nós já vimos, e também a questão da instabilidade política entre os regentes. O fato é que as principais características políticas do governo de Dom Pedro II foi a buscar o equilíbrio entre os dois partidos, o liberal e o conservador, que na prática, na verdade, funcionava apenas como uma disputa por poder político. Na verdade, nenhum dos partidos políticos apresentava uma diferenciação ideológica ou prática política. Na verdade, eram composições da elite, proprietário de terras, grandes comerciantes, incluindo aí os traficantes de escravos, e que por vezes eles disputavam apenas espaço político, porque na prática, na verdadeira característica desses partidos, todos os integrantes deles pertenciam à elite. O Partido Liberal, por sua vez, era composto por proprietários de terras também, mas com determinados integrantes que pensavam de forma radical, chegando até ao pensamento republicano. O Partido Conservador defendia o absolutismo, a centralização política de Dom Pedro II. Na verdade, esses dois partidos eles não tinham nenhuma rivalidade ideológica, havia muito pouca distorções entre as ideias desses dois partidos. Portanto, as disputas políticas se encerraram temporariamente com a criação do Ministério da Conciliação por Dom Pedro II e também pela presidência do Conselho de Ministros, que poderia oscilar entre ora Partido Liberal, ora Partido Conservador, e com isso Dom Pedro II conseguiu minimizar os impactos políticos no Brasil no início do Segundo Reinado. O principal conflito que Dom Pedro II enfrentou logo no início do Segundo Reinado, por volta aí de 1845, 48, foi a Revolução Praeira, ocorrida em Pernambuco, uma revolução de caráter liberal, porém com ingredientes diversos, entre eles o republicano e também o próprio Manifesto Socialista, que veio migrado da Europa por conta da Comuna de Paris. Portanto, as ideias que praiaram na Revolução Praeira, ela tinha exatamente uma ideia, uma proposta de afastar completamente a monarquia do Brasil e a implantação de uma forma republicana de governo e com ingredientes também de ideias socialistas, principalmente o socialismo utópico. E essa Revolução Praeira, ela foi originariamente por grupos ideologicamente sustentados em ideologias que assolavam a Europa, entre elas, como eu disse, o próprio socialismo, inspirados nas ideias de Karl Marx e Engels, dentro de um processo que a Europa já estava passando e que essa, mais uma vez também, veio migrando para o Brasil e ganhou espaço na Revolução Praeira, que foi totalmente sufocada com as tropas do governo de Dom Pedro II. Bom, politicamente, durante boa parte do Segundo Reinado,
o Dom Pedro II conseguiu manter essa estabilidade política aí, que de certa forma foi benéfica, com reflexos sociais para o Brasil. Do ponto de vista do desenvolvimentismo, principalmente do lado econômico, que nós vamos ver no próximo capítulo aí a questão do café, que veio para compor um cenário econômico favorável para o Brasil. Por outro lado, o Brasil também caminhava para o fim da escravidão, né? As leis abolicionistas, entre elas a primeira que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil, e Dom Pedro II acatou essa lei. Na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei brasileira, mas que atendeu aos pré-requisitos de leis internacionais, principalmente a Lei Bill-Aberdeen, decretada pela Inglaterra em 1850, que já proibia o tráfico intercontinental de escravos da África para a América. Com isso, o objetivo voltava-se para o desenvolvimentismo na área industrial, já que no século XIX a segunda revolução industrial já estava batendo a porta e a Inglaterra, como um dos principais países industrializados do mundo, concorria com outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né, que buscava exatamente expandir os seus produtos industrializados. A indústria no Brasil ela foi muito incipiente, ou seja, foi muito iniciante, muito pequena para superar todo o contexto internacional da industrialização, mas já foi um início, né? Então as indústrias têxteis, as indústrias de ferro, de fabricação de ferro, de aço, principalmente a têxtil, a construção que foram utilizadas no caso do ferro e do aço, na utilização da construção de ferrovias, e com destaque aí para a presença do Barão de Mauá e a tarifa Alves Branco. Falando sobre a tarifa Alves Branco, é uma tarifa protecionista criada por Dom Pedro II, que objetivava exatamente valorizar o produto interno, né, a produção industrial interna, em detrimento dos produtos industrializados estrangeiros, principalmente ingleses, que vinham para o Brasil, né, com preços... na verdade, a questão não era nem tão preço, a questão era realmente a proteção e o incentivo da produção industrial no Brasil. A tarifa Alves Branco ela foi uma tarifa protecionista, né, de caráter nacionalista, que visava desenvolver a indústria no Brasil, proteger a produção industrial no Brasil contra os produtos industrializados que vinham principalmente da Inglaterra. O Barão de Mauá ele foi um personagem histórico, emblemático, porque ele foi considerado talvez o primeiro burguês, o primeiro capitalista brasileiro, num país que vivia ainda sob a égide da escravidão e do principal produto da economia brasileira, que era a agroexportação. Então, a indústria ela não foi bem vista, nem tampouco bem quista. Por isso que o Barão de Mauá enfrentou tremenda resistência, principalmente dos proprietários rurais e também daqueles que ainda insistiam na economia do tráfico de escravos. O desenvolvimento de novas tecnologias, que eu já falei, por exemplo, do barco a vapor, das ferrovias, né, foram importantes para esse momento do Brasil, que precisava escoar a produção com mais rapidez, com mais viabilização para o próprio sucesso da economia brasileira. Por isso, Dom Pedro II ele teve muito cuidado em incentivar o processo industrial, ao mesmo tempo preocupado também em não criar rivalidades que desestabilizassem socialmente e politicamente o Brasil. Portanto, o segundo reinado, a partir de 1840 até mais ou menos 1860, 1870, o Brasil ganhou aí, na verdade, grandes desenvolvimentos na área industrial, na área de modernização de portos, cidades, ruas, não é? Que foi importante para escoar a produção e preparando todo o cenário para o café que vinha aí galopante dentro do cenário econômico brasileiro. As leis abolicionistas elas vão começar a acontecer, isso aí fica para o próximo capítulo, a próxima aula que nós vamos gravar, e também falar da Guerra do Paraguai, que foi o primeiro, talvez o primeiro conflito, grande conflito externo que o Brasil participou, que também vai ser gravado uma aula especial para falar sobre a Guerra do Paraguai. Bom, esse resumo foi um resumo extremamente interessante, porque fala das principais questões políticas, né, das questões tarifárias, do desenvolvimentismo industrial e econômico brasileiro, a modernização, não é? Falando do Barão de Mauá. E outra coisa importante que também poderíamos ressaltar nessa questão agrária foi a Lei de Terras de 1850, que foi, na verdade,
um atraso secular que teve consequências futuras para o Brasil, que até hoje tem reflexo nisso aí. A Lei de Terras, que foi uma lei que buscava, né, acalentar, né, de certa forma, o campesinato brasileiro, mas não para os pequenos produtores rurais, e sim para os grandes proprietários rurais. O que é que dizia a Lei de Terras de 1850? Que os pequenos proprietários não poderiam comprar terras. As terras deveriam ser adquiridas por grandes proprietários de terras, dando aí proteção para os latifundiários, para que cada vez mais conquistassem e impedissem, né, na verdade, que as grandes terras brasileiras caíssem em mãos de pequenos proprietários, e isso poderia gerar, na verdade, um impacto econômico. Na verdade, essa foi uma lei também protecionista, mas que protegia apenas os grandes proprietários de terras, ou seja, a manutenção do latifúndio visando a agroexportação. Se você for comparar com o cenário brasileiro atual, a gente vai ver que a Lei de Terras causa esse reflexo até hoje, haja vista que os maiores produtores brasileiros latifundiários, eles ocupam a maior parte, né, das propriedades rurais brasileiras latifundiárias, e isso impede os pequenos agricultores, aqueles que a agricultura familiar, por exemplo, e isso poderia ter sido minimizado caso essa lei fosse atenuada ou pelo menos revista. Mas foi feita durante um momento de pressão, já que Dom Pedro II dava oportunidades ao crescimento industrial, mas em detrimento a isso também procurava favorecer os grandes proprietários de terras com a lei de 1850. Essa é a primeira parte, gente, do Dom Pedro II, do Segundo Império Brasileiro, do governo Dom Pedro II. E na segunda parte do Segundo Império, na segunda videoaula, nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai e sobre a economia cafeeira e também sobre o declínio do Segundo Império, com a criação aí, o surgimento dos partidos republicanos e as crises que foram enfrentadas posteriormente à Guerra do Paraguai. Um abraço a todos.